Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos retomar a entrevista com Jacques Schneider, que é o presidente da comissão do Jovem Advogado, que está ingressando no nosso Alto Taquari. Jacques, satisfação. Receba com muita alegria esse programa e a TV informativo, o Jornal Informativo, de pessoas que nem tu, que se dedicam assim, jovens, para uma causa tão nobre, que é a defesa daqueles que realmente mais precisam, que são os jovens, são os noviços praticamente nessa profissão. E eu digo isso aí porque se existe alguma classe tão grande, tão maravilhosa, que muitas vezes nós advogados desconhecemos a força, é nós advogados, vários advogados. Então, tu recebe meus cumprimentos em nome até do nosso jornal, da nossa TV, dando conta de que sem vocês, jovens que estão vindo, nós não seríamos os advogados de hoje. E dando conta também que o trabalho de vocês é gratuito e é de ideal. E nós vivemos de ideais. Os homens que não têm ideais e sonhos já estão mortos. E eu vejo que contigo, assim, teus olhos brilham. Eu me lembro muito do Clotet quando dizia assim, quando tu vê nos olhos o brilho e a luz da sabedoria que vem. E isso ilumina a gente. Então, primeiro, meus cumprimentos. Eu vou fazer uma perguntinha. Já que nós fizemos semana passada toda aquela vocação de que o advogado tem que ter canela e subir em cartório, ter a barriga no balcão, muitas vezes que é difícil. Exato. Eu te faço uma pergunta. Qual é hoje, já que vocês estão nesse programa de ajuda ao jovem advogado, qual é a programação de vocês esse ano? O que vocês têm em mente para ajudar essa gurizada nova que está vindo? Tudo bom, doutor Marcos. É uma satisfação toda da comissão estar aqui. É um privilégio para nós, aí, então isso esse ponto de partida que é a divulgação do trabalho que é voluntário, né? E eu renovo aqui o trabalho é em prol da jovem advocacia, né? Desse novo profissional que está vindo no mercado. Isso só engrandece os trabalhos que a gente vem fazendo. Com relação a o que vai ser desenvolvido no decorrer dos projetos que a gente já tem em andamento, né? Nós vamos, agora com a sua confirmação da semana passada, nós vamos fazer uma palestra no mês de maio ou junho, a gente não definiu a data ainda, mas trazendo assuntos mais variados, né? Então, principalmente com relação à advocacia criminal, né? E também com relação ao processo eletrônico. Em segundo momento, nós temos a ideia de montar grupos de estudos técnicos. Um dos temas será com relação ao novo Código de Processo Civil, que tem várias alterações, e entre elas nós fizemos 2 ou 3 apontamentos, que é com relação aos prazos, e que isso vai tornar com que o processo seja mais rápido. Isso vai beneficiar não só o trabalho do advogado, mas como de todos os cidadãos que procuram os seus direitos. Então, com relação às principais mudanças do Código de Processo Civil, esse é um dos temas aí com relação aos prazos, né, que também não vai ser contabilizado no final de semana, e entre outras garantias. Ótimo. Além desse tema, também outros 2 assuntos, que é com relação à reforma política e reforma tributária. Também é um ponto que a comissão vai trabalhar, né, convidando também um doutrinador, enfim, alguém que tem experiência na área, para nós passarmos todas essas informações para o jovem advogado. Além disso, nós também estamos criando um projeto que já existe em nível de seccional, que é o OAB na faculdade. É um projeto que nós vamos desenvolver, né, para aqueles bacharéis em Direito que estão no decorrer da graduação, para que conheçam mais sobre as suas prerrogativas, o que é realmente a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que não é, como disse no programa anterior, aquela questão da simples entrega da carteira, mas é todo o parâmetro que rege o advogado em toda a atividade profissional dele, durante todo o tempo que ele vai desenvolver a atividade de advocacia. Eu acho muito interessante o que tu falou, porque quando eu saí na universidade a gente não tinha digamos assim, esse auxílio da OAB dentro da universidade. Tipo assim, começando os primeiros passos, já saindo do nascedouro.
Entendeu? Olha, tu vai ter isso. E como é que vai ser operacionalizado? A Univarte vai ter um convênio? Como é que vai ser isso com as universidades? A gente fez uma reunião aí com a diretoria, a doutora Damares, a doutora Fernanda. Nos próximos dias nós vamos entrar em contato, né, com representantes dessas instituições, com a finalidade de aproximar a ordem com as faculdades de direito. A gente é bem sabedor no sentido que tem alguns acadêmicos que estão direcionando para o concurso público, que daí não seria o foco. Mas a gente tem conhecimento, eu venho conversando com vários acadêmicos, que eles têm interesse muito grande de advogar, né, de fazer parte da OAB, de estar presente, de ir lá no 7º, 8º semestre já encaminhar a carteira de estagiário. Então eles já vêm nos procurando no sentido de com o próprio objetivo da própria comissão, que é essa aproximação tanto do estagiário com o jovem advogado. Então, com certeza, nos próximos dias nós teremos aí uma reunião, enfim, um convite para justamente nós adequarmos essa pauta e trabalharmos sobre esses assuntos. E também, somando isso, né, é a terceira edição do manual. Esse é um presente da comissão para você, doutor Marco. Muito obrigado. Que é um trabalho que a gente vem fazendo, e a cada entrega de carteira, né, a gente está fazendo a entrega do manual do jovem advogado, onde diz ali quais os temas que a gente está abordando nessas reuniões, né? E aqui eu quero aproveitar o momento para convidar todos aqueles jovens advogados, né, da nossa subseção de Lajeado, né, a cidade de Arroio do Meio também, então, para que faça parte da comissão, que integre, né? Nós possuímos a nossa diretoria, mas a gente está aberto, nós estamos abertos a todos aqueles que quiserem participar, né, integrar a comissão, né, com forma de algum apoio técnico, uma troca de ideias, enfim, a gente está aberto para receber esses colegas aí advogados. Doutor Jackson, né? Existe uma coisa que uma vez tinha no AB, eu não me lembro se era o tempo do Dr. Gerson Zanquetin, ou mesmo do Dr. César, do Edson Corma, eu não me lembro. Eles tinham sempre um dia de reunião que começava às 7h30, e era uma segunda, uma terça, uma sexta, assim, um horário que tinha que madrugar para ir, eu achava muito legal, assim, eu nunca consegui fazer isso aí, porque realmente eu tinha cliente já nesse horário para atender. Vocês têm algum dia fixo? Ou como é que o jovem hoje quer fazer contato com vocês? Exato. Como é que faz esse contato? Nós temos numa rede social, né, que é uma página da OAB Jovem, né, subseção Lajeado. Então todos que quiserem, de repente, se inscrevam ali, façam a solicitação de amizade, façam o pedido, que a gente vai entrar em contato, né? Mediante, hoje a gente tem a rede social, mas também todos os advogados podem procurar direto a sede da nossa OAB aqui na Avenida Benjamin, e para que deixem o nome lá à disposição. Com certeza a gente vai pegar, vai entrar em contato e vai fazer essa aproximação aí dos novos colegas, né? E essa aproximação, por exemplo, dos jovens, como é que o jovem, eu queria ver agora como é que, eu já entendo mais ou menos a mente de vocês, do pessoal do AB, que está ali para ajudar. Como é que se porta o jovem advogado em circunstâncias como essa? Assim, ele procura vocês, ele não procura? Como é que funciona isso? Complementando a resposta, existe sim, doutor Marco, um dia que a diretoria faz a reunião, né? E o doutor César, ele já ele convida todos os advogados, que é uma reunião, muitas vezes, para quem é aberta, as pessoas, os colegas podem pedir para reivindicar, e isso a gente é convidado. Então, existe sim, uma vez por mês, ali tem uma reunião para tratar alguns assuntos. E nós ainda não temos uma data fixa. Mas nós estamos, né, a diretoria vai voltar a se reunir no sentido de nós termos exatamente uma data. Além de todos aqueles eventos técnicos, de repente um bate-papo jurídico, de repente escolher um local na nossa cidade de Lajeado, aqui um local que a gente possa se reunir, enfim, sobre uma palestra, e ao mesmo tempo lá ter aquele momento de descontração. Então isso a gente já existe em nível de estado e outras subseções.
né? E que a gente vai acabar desenvolvendo aqui em Lajeado também. O manual, além dos temas abordados, ele também trata também da questão da tributação, né? E agora nós temos o Simples Nacional, que vem em prol da advocacia, vem em prol da advocacia jovem. Página 48, eu vi isso aqui. E também com relação a informações bem pertinentes com relação à ética na advocacia, a responsabilidade civil e criminal do advogado, também os locais onde a OAB tem sede, dentro da Justiça Federal, dentro da Justiça do Trabalho, em Porto Alegre, né? Então isso é para ter conhecimento a nível de Estado. Então o advogado hoje, o jovem advogado da subseção de Lajeado, tem a oportunidade de através do manual, ter inclusive e-mails e acesso a cursos profissionalizantes. A OAB tem um projeto da Escola Superior de Advocacia que possui cursos com um valor bem significativo. E assim, no sentido de valor baixo, pelo tamanho da qualidade do curso. O curso é feito para a Escola Superior de Advocacia e oportuniza esse advogado que de repente não pode fazer uma especialização, não pode trabalhar numa outra área agora, que faça o curso, né, através da OAB, que também tá tudo discriminado no manual aí. Que legal esses negócios, os cursos, eu acho muito interessante. Agora, Dr. Jacques, uma pergunta que eu faço. Hoje, por exemplo, o jovem advogado, quais são as inspirações deles? O que eles querem? O que eles sentem? Eu primeiro gostaria de dizer assim, o que eles querem da justiça, o que eles querem como advogados, o que eles querem de mudança? Na verdade, é aquele sucesso profissional que acredito que não só na advocacia, mas como outras áreas também todos buscam, né? Que seja um advogado reconhecido, né, pelo trabalho e competência que realiza, aquele profissional que também ajuda aquele cliente no momento que ele está fazendo um trabalho e está recebendo pelo que ele vem fazendo, mas também que ele consiga resolver o problema daquela pessoa. Porque hoje o advogado e essas são o que chega para nós é no sentido que eles querem se efetivar no mercado, né? Eles querem fazer parte também da ordem, saber como pensa o Ministério Público, saber como pensa, né, o juiz, a magistratura, no sentido de poder trabalhar de forma harmônica, né, e que consiga resolver aí os conflitos, né, e para que essas demandas aí também transcorrem no menor tempo possível. E o jovem advogado sabe os problemas que vão enfrentar, as dificuldades, porque o que eu vejo muito de colegas meus que capitularam, né, que não tiveram sucesso de manter o seu pequeno escritório ou o seu grandioso escritório, porque hoje em dia a gente tendo um escritóriozinho pequeno já é uma vitória, né, isso tem que ser bem entendido. Mas o X da questão não é o ter, é o manter. Né? Isso que eu digo para vários colegas meus, manter é o difícil. E eu te pergunto o seguinte, os jovens hoje, eles têm a real visão de que o mercado ele é muito não difícil, mas muito nebuloso? Ele está tendo essa visão? Sim. Essa é uma nebuloso, não escuro. Exato. É uma questão muito importante, porque a maioria já possui esse conhecimento, sabe que existe essa dificuldade, em decorrência da própria natureza, né, da formação dele. Ele sabe que hoje existem sim dificuldades, mas que ele mesmo, através do conhecimento dele, ele vai ter que acabar abrindo para novos ramos do direito, ou até mesmo aqueles ramos que já existem, né? E fazer um trabalho, uma especialização, enfim, no sentido, não especialização de ensino, mas uma especialização dentro do próprio comportamento financeiro dele, o comportamento técnico, justamente para adequar essas questões, né? A manutenção do escritório hoje é um dos principais motivos da desistência do jovem profissional de desistir da profissão. É verdade. Por isso que é importante a questão das parcerias,
né? Às vezes o trabalho com colegas, né? Também trabalhando para outros advogados, para que ele consiga se manter no mercado, né? Trabalhando não para o escritório próprio, mas de repente trabalhando de advogado empregado, né? Vai fazer com que ele permaneça no mercado também. Né? Porque essa é a dificuldade, né? Porque muitas vezes o jovem, é aí que é a importância da comissão do jovem advogado começar a estar na universidade. Porque não é um mundo de sonhos a nossa profissão. É um mundo muito duro. Mas é um mundo muito gratificante, porque eu já vi advogados serem milionários em causas. É uma profissão que não precisa ter os meios de produção, ou seja, tu não precisa ter uma máquina, tu não precisa ter uma indústria, tu não precisa ter matéria-prima. A matéria-prima é teu intelecto e os processos que vêm. Só que muitas vezes as pessoas chegam no mercado de trabalho, e eu vejo muito disso, vamos falar de salários. E na verdade o que a gente observa no dia a dia, assim, geralmente o jovem que está, me corrija se eu estou errado, já. Correto. Quando a gente vai dar uma proposta ou alguma coisa para o jovem que está começando, ele tem que entender que o salário é uma das principais coisas, mas não é a principal coisa. Exato. Né? Então muitas vezes eu vejo assim a dificuldade que tem para os meus colegas em muitas vezes aceitar novas parcerias. É que já existe claro, pela necessidade comercial, todo mundo tem que receber, mas muitas vezes eu não sei, aí tu vai me corrigir. Eles têm que entender que muitas vezes para aprender eles têm que perder um pouco economicamente. Está errado minha análise? Não está, doutor Marco. Isso já vem desde o tempo da faculdade. Aqueles trabalhos voluntários, e eu sou cria de defensoria pública, então já vem com o trabalho primeiro. Ele tem que saber o procedimento já, né? Já tem que vem trabalhando com um outro profissional, através dos professores, enfim, para depois ele entender que aqueles honorários que ele vai cobrar lá, né, ele já tem que ser um fruto de todo um trabalho, né? Muitas vezes a questão e eu digo em prol da questão dos honorários, que às vezes ele, mas acho que estou cobrando mais ou menos, por isso que o manual do jovem advogado, ele logo vem um anexo com relação a uma tabela que a OAB tem, né? Essa tabela não é uma tabela que tem que ser aquele valor, é um valor aproximado, cada profissional dentro dos limites cobra o valor razoável com relação aos honorários. Mas o jovem advogado, muitas vezes, ele não sabe nem cobrar o valor de uma demanda. Então, justamente esse é o trabalho também da Comissão do Jovem Advogado, em parceria com a OAB seccional, no sentido de existir uma tabela. E essa tabela existe. E é disponibilizada para todos os profissionais. Mas isso, o jovem advogado pode pedir orientação para a comissão nesse sentido? Ou não? Com certeza, nós estamos à disposição, né? Na verdade, a gente nem está de portas abertas, a gente nem tem portas. Isso aí, tu sabe, doutor Jacques, que na verdade, sabe que é muito difícil cobrar honorários, é uma coisa muito própria da pessoa que vai agir e daquele que vai pagar, porque o que se vê hoje? Hoje a gente vê que tem o mercado tu pode fazer teu preço agora, vamos falar bem puramente, um preço X, e a pessoa pegar 3x menos do que está fazendo. Então, os teus honorários honoram é uma coisa muito delicada. E muitas vezes, mesmo depois de anos, a gente não sabe como fazer. E aí vem a comissão. Eu acho muito importante essa ajuda nos primeiros passos, porque muitas vezes tu tem a tabela da ordem, mas a sua aplicabilidade, como tu aplicar a tabela da ordem para o mercado desse é terrível. Porque muitas vezes pode estar acima, como pode estar abaixo. E isso a comissão ajuda, então, nesse sentido, porque eu tive muita dificuldade disso. Ainda até onde tem, mas para o jovem acho que deve ser mais duro ainda ou não. Não sei se é. Com certeza. Essa é o início de carreira e a cobrança dos honorários é uma situação muito especial. Então, e a comissão tem esse papel de fazer essa orientação, de direcionar, de mostrar que existe uma tabela que regula, né, os valores. E também com relação aos outros trabalhos da comissão, no sentido dessa busca, que esse profissional saiba que ele pode trabalhar em vários ramos de atividade do direito, né? Não somente naquelas matérias tradicionais,
mas também nas outras áreas do direito que estão cheios de novidades aí no mercado hoje em dia. Direito ecológico, o direito virtual, biodireito, como tem... Esses dias eu fui no fórum, ano passado, encontrei um colega que estava fazendo uma graduação, pós-graduação em direito aéreo, e eu digo, mas de aeronave não, direito territorial aéreo, ou seja, as discussões de edifícios que vão ser construídos frente ao Estado que cobra uma taxa que tu não pode ter acima de tantos andares. E daí ele me reportou os Estados Unidos, que já tem a advocacia especializada em seus grandes arranha-céus. Então tem uma advocacia linda. E isso a comissão ajuda a escolher, porque na verdade eu mesmo hoje, muitas vezes eu penso assim, que eu estou na área muito específica, mas às vezes eu gosto de fazer uma mudança até de leitura, porque mudando a leitura o cérebro trabalha mais. Exato. Então se eu estou quase 30 anos nisso, eu tenho vontade, vou mudar da área, o jovem... tem essa possibilidade de vocês orientar, olha, quem sabe essa é uma área, um segmento que está começando agora e pode vir? Com certeza. A minha especialização é direito ambiental com ênfase no direito imobiliário. E o que a gente trabalha, o que a gente fala para os outros colegas? Que hoje a gente trabalha muitas vezes uma advocacia preventiva, né? Então, junto à empresa, junto aos clientes, a gente vem trabalhando também uma forma de explicar para os novos colegas que hoje a prevenção, né, evita muitas vezes alguns gastos financeiros com a demanda e tudo mais. Então, o que pode ser suprido antes de iniciar uma ação judicial, o meio administrativo deve ser exaurido, para que depois possa que o Poder Judiciário resolva a situação. Então, hoje, o meio preventivo, como forma de orientação, também é uma solução dos problemas. Tu sabe, Dr. Jacques, tu sabe que o meu aqui, o nosso espaço, Fala Jurídica, tem eu sempre digo assim, o entrevistador, ele não deve ser mínimo frente ao entrevistado, que no caso é tu. E tu sabe, sempre quando eu convido as pessoas, eu faço a minha produção faz um raio-x do poder intelectivo, porque nós temos que ter, e a razão no programa é ter pessoas qualificadas que devam ser vistas em nossa comunidade. Eu tomei referência da tua pessoa, sei que tu é um brilhante jovem advogado. E eu queria saber onde é que fica teu escritório aqui na Jada. O escritório fica na Benjamin Constante, 470, centro de Lajeado. E tu atende, qual é as causas que tu atende? Eu faço bastante direito ambiental, né, com ênfase em direito imobiliário. Corretores de imóveis, imobiliárias, construtoras, incorporadoras, então eu trabalho nesse segmento. Mas é que eu vou voltar àquela pergunta. Sendo jovem, é pau para toda obra, né? Já fiz trabalhista, já fiz criminal, como o doutor faz. Então, mas hoje eu já estou delimitando agora um caminho. Ótimo. Mas já fiz como outros colegas, a gente trabalha em várias áreas, né? Agora que eu estou conseguindo mais concentrar em uma específica. E hoje, por exemplo, na condição de tu ser eu vou chamar gurizão, colega meu, que é muito bem preparado, que é tu. Hoje, tu tem alegria nessa profissão? Com certeza. Porque eu vejo que tem alegria, só isso é o mais importante. Verdade. Todo dia a gente acorda, e é o que eu falei antes, é aquela questão de não saber exatamente todo dia. Assim, não é uma coisa exata. Todo dia muda. A situação vai para o fórum um dia, vai viajar fazendo audiências. Tu ama a profissão? Eu amo advocacia, eu nasci para ser advogado. É isso aí, tu sabe que isso é importante. É isso que é. Porque eu aconselho também os outros colegas. Eu acho que o amor, tu é de origem alemã, eu sou de origem hispânica, mas uma coisa chama a atenção, e aí vem a empatia de tu com a profissão, e eu também tenho isso. Tu sabe que tu amando, qualquer coisa dá certo. Tu concorda comigo? Verdade. Não só na advocacia, mas como também em outras áreas. Porque daí não tem ruim. Não tem ruim. Tu amando, Deus te ama e te abençoa. Será que esse é o nosso lema? É verdade, é isso mesmo. Às vezes o diabo tem que ajudar também, né? Mas corretores de imóveis, engenheiros, arquitetos, cada um tem o seu segmento. Eu sempre digo assim, tu tem que ser sempre o santo e o diabinho para ajudar. Sempre tem que estar entre os dois, né? Mas o importante, o eixo principal disso aí, que na verdade são duas energias, né? Tanto aquela do mal, aquela do bem, o negativo, o positivo, tem uma energia que chama-se o amor àquilo que se faz, né? E eu vejo isso que tu tem. Isso, agora você pergunta, a comissão ensina a amar ou já nasce?
Isso já tem que vir um pouco de cada um. Cada um já... O que a gente faz é só um auxílio. E a comissão está aí só para auxiliar. Doutor Jackson, foi uma satisfação tu estar aqui no programa. Muito obrigado. Entenda que sempre as portas serão abertas, tanto no jornal como na TV, para esses jovens advogados, e eu te tomo tu como exemplo desse espírito ideal que tu tem, que eu acho a coisa mais maravilhosa, se dedicar uma parcela para a nossa classe, que muitas vezes todos acham assim, os advogados são isso, o advogado é uma classe sofrida, muitas vezes cerceada, muitas vezes discriminada, mas acima de tudo, são pessoas e jovens que querem trabalhar e fazer o bem-estar para a nossa comunidade. Foi um prazer você estar aqui, está aberto. Obrigado mesmo. Até o nosso próximo programa com gente assim tão bonita e tão preparada no mundo que busca o amor na construção daquilo que faz, que é a nossa defesa da ordem, que é a nossa ordem de advogados. Até o nosso próximo programa.